Incoming transmission. Saudações, meu povo e minha pova. Estamos aqui de volta. Eu sou o Ed, este é o canal Altas Teses e a gente fez um vídeo que foi muito interessante, que foi sobre a Jurema Sagrada. Sim, eu adoro este vídeo particularmente. Eu achei muito interessante que no outro vídeo veio uma pessoa comentar sobre o preparo da Jurema e a sua diversidade dentro desse preparo. Só isso já dá um outro vídeo. Se você não sabe do que eu estou falando, aqui no card a gente vai deixar um outro vídeo que a gente está falando sobre a Jurema Sagrada, as suas características e as principais expressões dentro deste culto. E neste outro vídeo a gente vai falar sobre as cidades da Jurema Sagrada. Sim, eu acho muito interessante, principalmente quando a gente vai falar sobre qualquer religião ou pensar sobre qualquer religião, os mundos imaginados, pensados em um outro plano, em que há uma outra forma de existência e que justifica ou que de alguma forma está presente dentro desse pensamento. E na Jurema Sagrada também não é diferente, e é isso que a gente vai ver nesse vídeo. Antes de antemão, a gente tem que falar as referências desse vídeo. Neste vídeo a gente foi atrás desses 12 reinos e foi bem interessante que a gente encontrou algumas informações muito espaçadas, muito repetidas, principalmente a partir de uma postagem feita pela Casa de Orixá e Jurema, que está espalhada pela internet com as características e falando sobre esses reinos da Jurema Sagrada. Lembrar que reinos e cidades é a forma como os juremeiros, aqueles que fazem parte da Jurema, caracterizam os lugares e cidades sagradas que vão surgir a partir das árvores que são plantadas e outras expressões. Tá aqui no vídeo, dá lá uma sacada para entender o que a gente está falando aqui. Então a gente pegou duas referências bem interessantes: os planos encantados da Jurema, Acás, Tambaba e outras cidades de reinos e uma análise antropológica do Luiz Felipe Cardoso Montemor. Esse cara tem uns textos bem interessantes sobre a Jurema Sagrada pela internet. No texto dele ele traz uma referência do Mário de Andrade, livro Música de Feitiçaria no Brasil, de 1963, que foi feita a partir da missão folclórica do Mário de Andrade pelo Norte e pelo Nordeste. A gente pode falar depois em outro momento sobre isso. E no Mário de Andrade vai aparecer o registro de alguns desses reinos que a gente vai falar aqui. Eles são o reino do Juremá, do Vanucá, Ondina, reino do Rio Verde, do Fundo do Mar, da Cova de Salomão, da Cidade Santa, das Florestas Virgens, do Reino do Vento, do Sol e muitos outros. Um outro cara também que vai falar sobre isso é o Câmara Cascudo, em 51, no livro Maleagro, que também vai fazer uma lista desses reinos. Só que é bom deixar bem claro uma coisa: não há uma descrição precisa desses reinos nestas referências. Eu não consegui encontrar o do Mário de Andrade, mas no do Câmara Cascudo tem uma lista, porém não tem nenhuma descrição precisa de como é que funcionam e se estruturam esses locais. O primeiro reino da Jurema Sagrada é o reino do Juremá, que se diz composto pela cidade do Juremá, que é uma cidade de Campos Verdes, e a cidade da Estrela d'Alva, um reino que pertence aos primeiros catimbozeiros. Neste reino estão caiporas, curupiras, mestres curandeiros, casamenteiros e as mestras parteiras. Esse reino seria governado por Tupã, chamado também de Rei Tanaruê, toda a sua falange de grupo de espíritos, e assim como Tupinambá, que vem através deste reino. Este reino tem a função de melhorar a vida das pessoas, trazendo prosperidade, inteligência e despertar a ciência dos discípulos. Na árvore da Jurema, este reino está localizado na semente. Sim, o segundo reino descrito é o reino do Vanucá. No reino do Vanucá, as cidades, que cidades também são chamadas de aldeias. A aldeia do Vanucá, a aldeia da Mata Virgem e a aldeia da Arruda. Diz os antigos que esse reino fica, na verdade, em direção ao norte de quem está no Rio Grande do Norte ou na Paraíba, e quem tem a ciência da vidência pode ver esse lugar por alguns segundos quando o dia começa. Há muitos caboclos pretos velhos também nesse reino. Também é dividido em duas partes, uma tomada por florestas e a outra constituída por caatinga. Este reino está sob a direção do rei Heron, que é o dono das doenças, e se apresenta com um grande chapéu de palha, adornado com uma franja de ágave, desfilando, indo até quase a sua cintura. Esse reino é dito que há mestres que trabalham das plantas e a própria terra, que sabem fazer remédios com argilas e ervas torradas, sendo também doutores no preparo de misturas para cachimbos, usadas em diversos atendimentos espirituais. Mestres
Mestre Carlos, João da Mata e Mestre Faustina são os representantes da cidade deste reino. O terceiro reino é o reino do Panema ou Tanema. Lembrar que Panema é um mal súbito, é um termo usado para uma doença que é parecida com o banzo dos bantus africanos, um tipo de depressão causada por encantamento. O Tanema é um reino de transformação e equilíbrio, sim, um reino onde as coisas e as pessoas passam e se transmutam, um reino de renovação. Dizem que neste reino há muitos curandeiros, ciganos, pajés e outros entes que trabalham e cuidam das ervas e dos animais. E no quarto reino, o reino do Angico. Sim, e Angico também é uma árvore que é muito importante no culto da Jurema, que leva também o nome de um reino sagrado. Neste reino dizem que é o poder da proteção de fechar o corpo e do espírito para os males do mundo. Neste local há vários espíritos que se destacaram pela manipulação dos poderes dos encantados da água e de feitiços ligados à alma feminina, tal como Mestre Aninha, Mestre Joana Pé de Chita, Cibamba e outros. O quinto reino seria o reino do Tigre. Nesse local estão alocados indígenas mortos pela invasão europeia, os feiticeiros que foram condenados e torturados por serem bruxos, magos das trevas, cabalistas e etc. Um reino de guerra e conflito, onde dizem que os membros de grupos que tiram força espiritual para os chamados trabalhos de fumaça às esquerdas, que exigem superação de situações mais difíceis da vida. O sexto reino é chamado de Bonflorá. Também é considerado um reino de transformação de energia e se mantém um vínculo de equilíbrio com os outros animais, vegetais, aonde moram os antigos pajés e mestres raizeiros, entes iluminados, e se realiza magias curativas. O sétimo reino, chamado de Urubá. O nome lembra mesmo Yorubá, sim. Ele é considerado um lugar que expressa bastante a influência africana no culto da Jurema Sagrada, possuindo vários quilombos, e nesta terra destes reinos estão estabelecidos muitos voduns e pretos velhos, e a presença dos espíritos africanos Efon. O oitavo reino é conhecido como Sete Covas de Salomão. É um reino profético e é onde é dito que estão os pilares das ciências do oculto e é onde os povos vão buscar sua sabedoria. Dizem que sua localização muda de 12 em 12 horas e poucos conseguem contato com os mestres desse lugar. O nono reino é o reino do Rio Verde. Este seria um reino de ilha de matas densas e virgens e suas cidades encantadas estão debaixo das águas. O poder feminino é muito forte nesse lugar e é de morada desencantados como boto, marinheiro, caravelas, sereias, ondinas, entre outros. O reino do Rio Verde é composto por 3 aldeias: aldeia do Rio Verde, Riacho Bonito e das Ondinas. Apesar das aldeias submersas, dizem que há uma ilha bem no meio do reino, cheio de muito rio e floresta. O lugar de purificação da alma sendo representado por uma pena de sabedoria e de evolução. A Rainha Aurora é soberana desse lugar, e é uma narrativa que conta uma história da Rainha Aurora ter se casado com o príncipe Fleshimar e teve com ela 2 filhos, que foi o Rio Verde e o Negro, que eram gêmeos e acabaram por ordem do rei Taranoê, chegando ao príncipe Solimões com uma cuia mágica dada por Tanaruê. Maresia é um encantado filho de um branco com a Rainha Aurora, e Bosso Jara, que é filho do rei da Turquia. O príncipe Rio Negro se encanta num pé de taioba roxo e o Rio Verde no Irapuru. O 10º reino, o reino dos Acais. Ele é considerado o reino dos mestres da terra, onde foi feita alianças com os encantos para a troca de conhecimentos entre os reinos da Jurema. Sim, sendo considerado um portão de passagem para os mestres juremeiros dos primórdios dos cultos da Jurema no Nordeste, como o mestre Machado Bravo, mestre José Pilintra e muitos outros. O 11º reino é o reino do Canindé. Dizem que quem reina no Canindé é filho de Tupã e o senhor das festas e da guerra. Dizem que nesse lugar é que se encontram explicações para a sacralização dos animais da Jurema e também das várias etnias indígenas que se encontram no local. E o nosso último reino é o chamado Reino dos Tronos. Sim, nesse lugar se encontram e aonde vivem vários tipos de anjos. Sim, aqui aparecem também anjos. E se trabalha com uma forma muito mais leve de magia ou numa referência ocultista de Eliphas Levi e o seu dogma ritual de alta magia, sendo lugar de purificação e espiritualidade da Jurema Sagrada. E esses foram os 12 reinos da Jurema Sagrada, muito interessante, muito diversa a quantidade de referências culturais e civilizações que a gente encontra dentro dos reinos sagrados. Interessante porque dentro da Jurema Sagrada, analisando por esses reinos, a gente percebe que há um
cruzamento, uma hibridização cultural, tal como a gente sempre fala ali da Umbanda, né? Devido a muitos contatos de ocultismo europeu, de religiosidades africanas e também indígenas, ciganas e os outros povos. Alguns lugares a Jurema Sagrada também funciona como uma linha de trabalho dentro de casas de Umbanda ou também dentro do Candomblé de Caboclo, mas lembrar que essas cidades são específicas, criadas, pensadas e vividas pelos membros do culto da Jurema Sagrada. Beleza? Já conheci esses reinos, já conheci a Jurema Sagrada. Se não, deixe um comentário o que você achou e até a próxima. Se você gostou, curta, compartilha e se inscreve.